Olá, Ruth. Oi, bom dia. Bom dia, como se diz aqui em hebraico, Tzoraim Tovim, que já é Sim. dia, Na verdade é boa tarde, né? entre a manhã e a tarde, Tzoraim. Soraim, ok. E aí, Ruth, como é que estamos? Está friozinho, tá gostoso, Uhum. né? O clima tá bem agradável, Tá frio, né? tá frio, Aliás, mas frio esse frio razoável. que começou em novembro é uma coisa fora do comum. Em novembro, essas temperaturas baixas e também que teve neve no Hermon em novembro, que é uma coisa raríssima. É, E tanta neve que, inclusive, estava impedido o trânsito para lá. As pessoas já estavam doidas, primeiro para ir para o norte, né? Depois de mais de um ano de guerra que ninguém podia ir para o norte. De ir para o norte e ver a neve, mas não, o trânsito estava impedido. As primeiras neves não é permitido a visitantes no monte, porque ainda a neve não está completamente assim solidificada no asfalto, na terra, e então ficam aqueles caminhões especiais, carros especiais que vão alisando até que esteja bastante forte para suportar o tráfego de automóveis, que não é um nem dois, né? É uma porção, de modo tá que então, tranquilo agora, Ruth? Tá tranquilo agora de viajar para o norte? O povo já tá sim, tranquilo, sim, né? a, existem as instruções do Picu da Oref, quer dizer, do comando da retaguarda, de Haifa para o sul, está tudo liberado, não tem mais problema nenhum. Agora, de Haifa para cima, para o norte, não. Ainda tem o, o Pico da Hora, o comando da retaguarda, ainda não liberou para todos os tipos de atividades, principalmente quando é junção de muita gente, festas que têm mais de 50, 100 pessoas, ou qualquer atividade, seja aula, seja palestras, mas que tenha mais do que 50 pessoas e que não tenha bem próximo, local de abrigo, porque o cessar-fogo está sendo respeitado nesse aspecto, porém, junto à fronteira, próximo à fronteira, não. O Hezbollah tem tentado fazer, como se diz, ficar tentando para ver se o exército de Israel vai responder, e no acordo havia uma cláusula que dizia que Israel terá o direito de responder a qualquer, haverá qualquer, como é que se diz, desrespeito ao cessar-fogo por parte do Hezbollah. Não importa em que grau, mas atirou, veio, como eles vieram, um grupo de motociclistas e carros que se aproximaram de Metula, que Metula tem casas que estão próximas da fronteira, 1 quilômetro ou até menos. Então, as casas veem o que está acontecendo na fronteira, além da fronteira. E eles se aproximaram de Metula e de outros lugares. Logicamente, aí o exército de Israel responde, nesse caso, com tiros de atenção, quer dizer, não atira neles, atira para o ar, mas para avisar, estamos aqui. Se vocês não forem embora,
nós vamos atirar em vocês. Eles tentam entrar em Israel, é isso? Eles agora não podem entrar em Israel no momento que está assinado o acordo de cessar fogo, eles não podem entrar, eles nunca puderam entrar em Israel. E Nunca, por que eles estavam fazendo isso? Qual o objetivo? nunca o Hezbollah teve licença de entrar em Israel, que é isso. Mas eles se aproximavam da fronteira e atiravam. Agora, eles não podem nem se aproximar da fronteira. O problema é, que eu também falei da outra vez, todas as casas da primeira linha da parte do Líbano, do sul do Líbano, a primeira linha após a fronteira, todas as casas são de xiitas. Xiitas quer dizer que eles são adeptos do Hezbollah. E foram nessas casas que o exército de Israel, quando encontrou armas e munições em quantidade assim fora do comum. Essa população toda foi obrigada a evacuar quando Israel entrou. Entrou com a tropa de infantaria, eles foram obrigados a recuar, porque o exército avisa, nós vamos entrar, vamos bombardear. Quem estiver lá vai sofrer. Nós estamos avisando para vocês saírem para não sofrerem nenhuma consequência. Agora, nós vamos procurar o que tem lá. E acharam, né? E destruíram. De modo que agora, desde ontem à tarde, já tinha uma quantidade enorme de ex-moradores da faixa sul, do sul do Líbano, que estavam querendo voltar às casas. A maioria estavam não completamente destruídas, mas com muito prejuízo, de modo que eles não podem habitar. Mas eles começaram a voltar para ver o que vai ter que consertar, como é que vai ser, mas voltaram já fazendo afrontas, fazendo sinais de vitória e dizendo para os soldados de Israel que estavam do outro lado, né? Nada mudou. Nada mudou. Assinou o acordo, tudo, mas para nós que moramos aqui, nada mudou. Vamos ver. E, de modo que ontem houve várias infrações por parte do Hezbollah e, de acordo com o acordo, Israel até tinha que comunicar aos Estados Unidos se entrasse com aviões para bombardear, onde havia suspeita de movimento terrorista. E ontem aconteceu isso, e Israel comunicou aos Estados Unidos que vai entrar com aviões para bombardear. E entrou. Eles estavam novamente tentando se reorganizar para mandar foguetes. Numa área que estava toda bombardeada, mas alguma coisa sobra inteiro, e eles estavam querendo organizar. Quer dizer, e agora, de acordo, os itens, né, que são muitos, não vou dizer todos, mas o que Israel exigiu era, primeiro, que teria 60 dias para evacuar todas as tropas que já estavam chegaram anteontem às margens desse rio Alitani, que era a parte que separava a parte sul do Líbano do resto, do centro e do norte do Líbano, e que é muito próximo à fronteira de Israel. Então, eles tinham que... Israel, então, entrou antes de entrar em vigor o cessar-fogo, as tropas conseguiram chegar às margens do rio Alitani, que é o limite até onde eles podiam estar também nos anos anteriores e que eles não respeitaram. Então, Israel tem 60 dias, a partir de quarta-feira,
para retirar todas as tropas. Israel começou a retirar primeiro todos os armamentos pesados, por exemplo, tanques, né? Então, hoje, no jornal, já tem a fotografia de uns 30 tanques já ultrapassando a fronteira em direção a Israel, saindo do Líbano. Mas as tropas que estão com armamento mais leve, carros de combate, ou que estão a pé, continuam 60 dias. E a aviação, que também, do momento que Israel percebe qualquer atividade terrorista que representa perigo imediato para Israel, Israel tem o direito de contra-atacar. Ruth, na conclusão de tudo isso, esse acordo foi bom para Israel ou não valia a pena, deveria, porque tem muita gente que discorda, né? Inclusive moradores do norte que estão evacuados, eles foram contra esse acordo. Por quê? Olha, eu estou te escutando muito mal. Eu vou ver se o problema é do meu aparelho. Não, o que eu te perguntei é sobre o acordo. Esse acordo foi bom para Israel? Depende de quem você pergunta. Os jornais de ontem e de hoje estão repletos de comentários sobre esse acordo. A maioria dos comentaristas, que são todos de muito alto gabarito, não são a favor do acordo. E uma minoria vê o lado positivo. Por quê? Porque não existe, segundo o acordo, o exército libanês vai ter que ficar na zona, que em português eles chamam zona tampão, que seria uma zona que separa os dois países, Líbano e Israel, próximo da fronteira, onde ali não pode haver nem tropa de jeito nenhum. Somente organizaram à última hora uma força da ONU, que vai ficar como já havia na Primeira e na Segunda Guerra do Líbano, e ficou até 2006, e depois de 2006 o Hezbollah começou a se reforçar tanto que passava por cima da cabeça dos soldados da UNIFIL. E o exército do Líbano, eles teriam a obrigatoriedade, a partir de ontem, de vigilar toda essa área para que não haja nem passagem de arma da Síria, do Iraque, vindo do Irã para o Líbano, porque o Líbano está aqui e o Irã, digamos, o Líbano está aqui, não, está aqui, aqui o Líbano. Peraí, não quero a mão direita. Mão direita. O Líbano está aqui e o Irã. Não, ao contrário que o Irã. Não, tudo bem, não tem problema, a gente entende. É só consultar o mapa. À direita está o Líbano e à esquerda vem em sequência a Síria, o Iraque e em seguida o Irã. O Irã, para poder mandar armamentos e munições para o Líbano, que era o Líbano, quero dizer, para o Hezbollah, que está no Líbano, ele passa pelo Iraque, que deixa livre a passagem, idem à Síria e depois entra no Líbano. Agora, nesse acordo também está explícito que isso terminou. Não existe essa possibilidade de
a continuação dessa entrega de armas em quantidades fabulosas. Agora, o Irã conseguiu, durante esses anos todos, dar bastante instrução para a fabricação de foguetes e de mísseis que o Hezbollah aprendeu. Eles fizeram uma fábrica no norte do Líbano, não no sul, onde eles fizeram fábrica de foguetes que são muito perigosos, porque são de terra a terra, e que eles podem colocar quantidade muito grande de explosivo, e chegaram até a pensar em usar também produtos químicos, que é para matar mais. Então, isso Israel deixou para o último momento. Eu escrevi para quem não leu no WhatsApp. No último momento, poucas horas antes de entrar em vigor o cessar-fogo, a Força Aérea de Israel, que já sabia onde estava essa fábrica, no norte do Líbano, na região de Baalbek, que é um lugar muito conhecido, e destruiu aquilo de não sobrar nada. Com 100 bombas foram atiradas nesse local, inclusive bombas com capacidade de chegar a bunker, quer dizer, que atravessa até 20 metros abaixo da superfície terrestre, que as armas que eles produziram estavam arsenadas lá. E eles achavam, que eles estavam bem escondidos, que Israel não sabia de nada. Mas Israel sabia, mas não atacou. Durante esse ano todo, Israel deixou eles usarem aquele armamento, e só algumas horas antes da entrada do cessar-fogo, Israel arrasou aquilo tudo. Que eles pensavam, se eles não vão arrasar, nós daqui a algum tempo podemos voltar a usar. E eles tinham que entender que, dessa vez, a guerra, como Israel declarou, durante esses 60 dias que o exército estará lá, nós vamos testar se a guerra acabou ou não. Quem vai ditar o término da guerra vai ser o comportamento do Hezbollah. Se eles não cometerem infrações, tudo bem, nós não vamos fazer nada. Agora, a menor infração, a primeira infração, vai ser imediatamente respondida. E com força total, né? Então, eles disseram que, se eles vão fazer um ataquezinho médio, Israel vai responder com força total, para destruir, para acabar. E, no máximo, Israel destruiu as infraestruturas do Hezbollah na produção de muitos tipos de foguetes, que eles têm foguetes para distância, curta distância, média distância e para longa distância. Isso, e esses de longa distância são muito mais precisos. Então, era muito importante para Israel destruir as fábricas, onde eles preparam tudo isso, e também essas casas que estão mais próximas, na zona sul do Líbano, que estão mais próximas da fronteira, poupa a eles distância, porque essas fábricas eles fizeram longe da fronteira de Israel, como eu te falei, na região de Baalbek, que é no norte do Líbano. Então, para eles ganharem tempo e espaço. Então, agora não vai ter nada. Qualquer infração,
a aviação de Israel vai. Ruth, por que os especialistas são contra esse cessar-fogo? Eles são contra pelo seguinte, disseram o seguinte, que o Hezbollah, de todas essas organizações terroristas muçulmanas que são adeptos que creem muito na religião. Minha religião muçulmana diz que todo ser humano que não é muçulmano é infiel. Se ele é infiel, merece morrer. E quem mata não recebe punição, muito ao contrário. Ele recebe, se morrer, 72 virgens no céu. Uhum. Isso é o que diz a religião muçulmana. Então, para eles, a guerra é uma forma deles praticarem os mandamentos religiosos, que é destruir Israel, o povo judeu e Israel, destruir completamente, não sobrar nada. E esses comentaristas, eles dizem o seguinte: de um lado tem dois grupos, o grupo que diz que diz que o acordo é muito positivo, porque pela primeira vez existem itens como esse que permite a Israel revidar se eles fizerem alguma infração e colocar, terminar com aquela zona tampão onde era permitido a eles se aproximar. Agora não, nesse novo acordo não é permitido, é só o exército libanês e a força da ONU. Agora acontece que durante todos esses 14, 15 anos que tinha lá a força da ONU e o exército do Líbano, que não é de nada, tudo aconteceu. Todos os atos terroristas que saíram do Líbano passaram por cima da cabeça deles. Todos os mísseis e os foguetes, as raquetas, tudo passou pela cabeça deles. Não resolve. Então, você tinha que encontrar uma solução que não permitisse mais a eles continuar. Se você der a eles chance, eles vão dizer, bom, se eles não botam o pé para impedir tudo isso, é porque nós podemos. E o Hezbollah, de todas essas organizações terroristas e da Jihad al-Islami, que é mais fanática com o problema religioso, é o mais potente, o poderoso, é o maior e o mais forte entre todas as organizações outras. E isso é o que está na nossa fronteira. E o Líbano, que não tem o governo libanês, exército libanês não existe. São os homens fantasiados, mas não tem força militar. E o governo libanês não tem força para conseguir proibir ao Hezbollah de ficar lá, porque o que aconteceu? Que o Hezbollah se tornou tão grande, tão forte, que ele se tornou uma organização terrorista que tinha um Estado. E não um Estado que tem uma organização terrorista. Está entendendo? É o inverso. Eles dominavam, eles chegaram a ter força no parlamento, eles têm representantes, inclusive presidente de comissões do parlamento libanês. Então, é uma situação completamente distorcida. O Hamas não tem esses privilégios, e também não é uma organização tão grande e nem tão forte. E para receber armas do Líbano, do Irã, é muito mais complexo, porque ele está distante, está ao sul de Israel, e tem que também atravessar o Egito, que, afinal de contas, é um país que está de paz, tem um tratado de paz com Israel. E a Jordânia, idem, que eles teriam que atravessar a Jordânia também
pelo menos a fronteira da Jordânia, e a Jordânia também tem um acordo de paz com Israel. De modo que é difícil. A vantagem que os outros comentaristas dizem é que, se realmente, depois de 60 dias, e as tropas de Israel se retirarem, Israel poderá, então, se dedicar à segunda parte do programa de fazer paz no Oriente Médio, que é o de conversações com a Arábia Saudita, para realmente não restaurar, porque nunca houve, mas ter relações normais. Não se fala ainda em relações diplomáticas, nas relações normais, que isso é um grande interesse americano, não por amor a ninguém, mas simplesmente por causa do preço do petróleo que eles têm. Então, seria fazer um término, completar aqueles acordos de Abraão que Israel fez com os Emiratos, os países do Emirato do Golfo Pérsico, do Golfo Arábico. Então, isso dizem os positivistas, os que acham que é positivo, que isso também permitirá realmente fazer agora uma fase de... Tem que reconstruir praticamente todo o norte de Israel. O norte de Israel está arrasado. Todos aqueles kibbutzim e aqueles moshavim que tinham plantações imensas de frutas e de produtos que em outras partes do país não tem, por causa do clima, por causa da quantidade de água que eles têm, que não tem no sul. Mesmo as frutas que cresceram ficaram nas árvores, porque não se podia entrar nos campos, porque campo é zona não habitada, então os foguetes nossos não derrubam foguetes deles que caem nas zonas agrícolas. E com isso foram milhares e milhares de leacot, como eles chamam, de galinhas poedeiras, e tinham aqueles lulinos, uma quantidade enorme de produção de ovos, que foi-se. Foi-se. E, Ruth, e o Irã? O Irã, por enquanto, disse que ele estaria esperando o que vai acontecer, porque o Irã usa sempre de algum artefato. Primeiro, porque o Hezbollah entrou nessa guerra por causa do Hamas. Não foi intenção deles, nem iniciativa deles. Eles foram porque Israel não concordou em sair de Gaza, e eles queriam que terminasse a guerra lá. E Israel não queria fazer essa linkagem entre a guerra do Hamas em Gaza e a guerra do Líbano. São duas coisas diferentes. Não aceitaram. Agora é preciso se voltar para Gaza, porque aqui não tinha o problema dos reféns. E em Gaza tem um problema seríssimo, que são vidas humanas. São mais de 100 israelenses que estão lá há 440. De modo que é um absurdo que não se consiga recuperá-los. Eles não devolvem, e nós sabemos de informações supra certas
tanto do Mossad, do Shabak, também da Agência de Informação do Egito, que eles colocam esses reféns nos pontos críticos, onde o Hamas ainda tem alguma coisa. Diz que, do ponto de vista militar e do ponto de vista de quantidade de armas, eles estão realmente muito, 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 muito prejudicados, mas o pouco que eles têm e o pouco do que restou para eles milhares e milhares de terroristas do Hamas foram mortos, e também milhares de locais de produção. Eles não têm a capacidade do Hezbollah, eles estão mais atrasados, mas mesmo assim eles conseguiam fazer foguetes mais simples, mas que também causam prejuízo, principalmente incêndios. Então, eles estão bastante prejudicados, mas eles não querem aceitar essa libertação dos reféns sem uma troca igual ou muito maior de número de prisioneiros, terroristas prisioneiros que estão em Israel. Se bem que eles não levam em conta que os prisioneiros do Hamas, eles estão em prisões, em locais construídos, que tem luz, eletricidade, tem água, tem alimento, e não as condições de vida que ninguém sabe que estão vivendo, em subterrâneos, sem luz, sem ar, sem alimentação, que ninguém sabe quantos já morreram. E esse é o problema de Israel. Se você ataca esses lugares, eles estão, mas juntos estão os reféns. Mas em relação ao Irã, o que Israel pode fazer para impedir, né, no caso, a parte nuclear do Irã, que isso é uma preocupação de Israel desde então, né? O Irã ameaça com armas nucleares, mas não se sabe até que ponto eles estão evoluídos nesse momento. O que Israel também, no caso, esse cessar-fogo no Líbano, além de tentar melhorar a situação em Gaza com o retorno dos reféns, também tem o objetivo de minar essa aceleração do projeto nuclear do Irã? Irã, minha filha, nós temos muito pouca influência sobre o Irã. O Irã sabe que Israel pode bombardear com a força aérea muitos arsenais e muitos locais onde eles estavam preparando armamentos precisos que Israel também bombardeou. Mas eles dizem o seguinte: nós temos ainda foguetes precisos que podem chegar em Tel Aviv e em Jerusalém. E eles não estão dispostos de forma alguma a fazer nenhum contato, nenhuma conversação com Israel diretamente, só através dos Estados Unidos ou de outros países que agora estão tentando. O Egito, mas o Egito está interessado mais na parte sul. Agora, com o Irã, é só com os Estados Unidos, que o problema do embargo que os Estados Unidos podem fazer sobre o Irã, sobre os dinheiros,
que eles têm ainda, antes dessa crise toda, que estavam depositados em bancos americanos e que os Estados Unidos não permitem que eles manuseiem, que eles retirem. E o problema é que eles agora, disseram esses dias, eles apelaram para a Comissão Internacional de Energia Atômica que permita que eles voltem a fabricar urânio, mas num grau de 60 e não em grau que permita construir armas nucleares. Mas nunca ninguém faz a fiscalização depois, como foi na época. Vocês lembram que teve aquela época que estavam aquelas conversações em nome da ONU, e com vários países, a França, a Inglaterra, a Alemanha, e, no fim, o Trump, na época que ele era presidente, ele rompeu com as conversações e nunca ninguém mais fez nenhuma averiguação sobre o que está acontecendo. Agora, depois que o Irã atacou Israel, Israel bombardeou todas as... Eles têm lá 3 lugares próximos de Teherã, onde eles têm essas fábricas de armamentos nucleares que Israel arrasou. Mas eles têm mais ao norte. E eles agora estão querendo ativar esses e pediram a Organização Internacional de Fiscalização de Produtos Nucleares. Mas é uma coisa que nós não temos possibilidade de alterar. O que nós temos e dissemos a eles é que, nesse ataque de Israel, Israel arrasou com a defesa antiaérea do Irã, de modo que, por algum tempo, Israel poderá atacar no Irã com a força aérea, sem que eles tenham possibilidade nem de botar aviões para levantar voo, porque Israel arrasou também as pistas de decolagem e também todos os sistemas, baterias antiaéreas que o Irã tinha. Agora, isso vai ter um prazo, porque eles estão novamente fazendo. Se demora, vai chegar daqui a pouco, eles terão de novo. Mas, Ruth, nós temos aí dois pontos a nosso favor. Primeiro, aparentemente, a chegada do Trump, que vai apertar um pouco eles, e a situação financeira deles, que é muito ruim, né? Então, até para fazer ataques e para fazer melhorias e para fazer qualquer coisa, eles precisam de dinheiro. Tudo é possível dependendo do momento, dependendo como vão se desenrolar daqui para diante. Até janeiro está o governo Biden, que até agora, inclusive, a pressão que o governo americano fez sobre Israel para aceitar determinadas cláusulas desse acordo foram muito fortes, que o problema de Israel com as pressões americanas é a falta de administração, de abastecimento tanto de munições como de armas, que já tem algum tempo que isso está durando e vai diminuindo, porque Israel não tem. Precisa lembrar também que, além da fronteira com o Líbano e o sul com Gaza, tem a parte da Judéia e da Samária, que eles conseguiram lá, o Hamas, construir também uma força
terrorista na Judéia e na Samária, que o exército de Israel também está atuando lá. É uma coisa absurda, são 4 lugares diferentes, fronteiras diferentes, que Israel tem um exército só, né? E que... Não, são 4. Tem a Síria, tem o Iraque, tem o Iêmen. Aliás, o Iêmen diz que vai continuar atacando Israel em solidariedade com o Hamas. Continue, ninguém põe lá nada. E também o Iraque. O Iraque, há pouco tempo, também atirou em direção a Eilat. Entendeu? Nós temos um problema sério, que nós temos um contra muitos. E Israel não tem foguetes, tem realmente uma aviação muito eficiente, com bombas espetaculares, e temos também baterias antiaéreas que conseguem derrubar a maioria dos foguetes, que você vê essa quantidade de foguetes, inclusive balísticos, que o Irã mandou para Israel e nenhum explodiu aqui. E agora a gente vai ter também esse novo, a laser, né? Foi também com a ajuda americana. Foi. Ruth, esse novo, eu esqueci o nome, que vai logo assim, está próximo a poder ser usado, é uma defesa a laser, né? Que vai ajudar para defender Israel dos foguetes, desses mísseis. Isso Exato. também é muito importante, né? Muito importante, de modo que Israel também... Israel precisa atacar, e, de outro lado, Israel sofre pressões americanas enormes, porque eles fornecem grande parte do material, e quando você não é dono de tudo, você faz muitas vezes coisas que você não faria concessões, se fosse autônomo. E não esquecer que tem outros países, como a Alemanha, como a França, por exemplo, que também fornecia para Israel aviões, e que agora eles também estão fazendo um certo embargo, e, no meio de tudo isso, ainda aparece esse Tribunal Internacional Policial lá de Haga, que vai impedir que o Netanyahu e o Gallant saiam de Israel, que tem 120 países que assinaram esse Acordo de Roma, que se o tribunal acusa alguém de ter cometido crimes de guerra, esse alguém não vai poder pousar em nenhum desses 120 países. Ainda tem isso. Agora, a França parece que voltou atrás, e ela afirmou que ela tira a sanção sobre o Netanyahu, e Israel também apresentou uma apelação para o tribunal, dizendo que eles não têm autoridade de fazer esse tipo de ação. Tirar, como é que se diz, mandatos de prisão contra ele e o ex-ministro da Defesa, quando Israel não é membro dessa organização. Nem Israel, nem os Estados Unidos não assinaram esse Acordo de Roma, porque já sabiam que eles seriam as vítimas, as primeiras vítimas a serem procuradas. E está havendo também uma discussão muito grande em torno disso, que esse tribunal
pode estar funcionando ilegalmente e tem 120 países que vão apoiar. É sempre essa injustiça total. Injustiça total. E ninguém olha quais são os prejuízos que aqui em Israel, os números. Só em novembro, eu anotei aqui, quero ver os números para não dizer errado. Não, o que o governo de Israel também está fazendo contra a possibilidade de fraude. Isso que você está falando é o que exatamente? Esses números que você está buscando? É o número de mortos que teve, que Israel teve. 2.500 terroristas da Hezbollah foram liquidados por Israel e 1.500 locais que representavam a infraestrutura do terror do Hezbollah também foram destruídos até a raiz. Isso em novembro. Em novembro também caíram 29 combatentes israelenses e 6 civis foram mortos. Eu estou querendo mostrar que, junto com tudo isso, nós temos um governo que está cuidando muito de si próprio, porque está em vias de ser derrubado, porque a insatisfação política contra o governo Netanyahu é muito grande. Mas a coalizão dele está ocupada, em vez de fazer leis que vão ajudar aos reféns, por exemplo, eles são os Miluimnik, que têm Miluimnik que já estão há 280 dias, 380 dias lutando, e não são jovens, são também os que são voluntários e têm acima de 40 anos, têm família, têm mulher, têm filhos, têm trabalho, e cria uma situação muito difícil para as famílias. Alguém tem que trabalhar e alguém tem que cuidar dos filhos, e nessa situação de que não tem, como é que se diz, bitcoin, não tem possibilidade de você dar garantias de vida para ninguém, você não pode deixar crianças sozinhas, se toca assim, eles têm que correr para o abrigo, não pode ter aulas, as escolas não estão funcionando no norte. Quer dizer, a vida está muito alterada. E o governo, em vez de fazer leis para ajudar o povo, está fazendo leis para ajudar a si próprio. Então, existe uma comissão de investigação que teria que ser governamental, que está sendo adiada, que isso foi exigido a partir do 7 de outubro de 23. Quem é o responsável pelo fracasso da defesa de Israel naquele dia? Onde é que estava o exército? Onde é que estava todo o serviço de segurança que poderia impedir, né? 1.500, 3.000 terroristas de Gaza entrassem nos kibbutzim e fizessem essa matança que eles fizeram. Então, tem que se fazer uma averiguação. Quem é o culpado? Todos sabem, mas tem que fazer isso de uma forma legal. Então, ficou acertado que se faria uma comissão de investigação governamental. Agora,
a coalizão levou a plenário exatamente uma lei contrária a essa, uma lei que proíba a legislação dessa lei, e sim que faça uma comissão política para fazer as averiguações. Logicamente que a averiguação política não vai ser... ninguém dos lógico, culpados vai ser culpado. Inclusive, coisas muito difíceis da gente aceitar, que é, por exemplo, prejudicar as fontes de informação. Então, estão começando com leis que vão fechar o Tagui de Tsiburi, quer dizer, a radiodifusão pública. Fechar. Nossa. Como a televisão pública, o Canal 11. Fechar. Entendeu? Isso aí não é democracia, né, Ruth? Isso vai contra a democracia, né? Isso é que não é democracia. Exatamente. De jeito nenhum. Quando você ataca e impede a liberdade de imprensa, aí é o primeiro sinal, né? É o sinal de que as coisas não estão indo bem. De modo que todas essas coisas juntas acontecendo estão atrapalhando bastante essa fase que deveria dar um pouco mais de tranquilidade à população. Por enquanto, nada de terrivelmente extraordinário aconteceu além dessas tentativas, né, digamos, do Hezbollah de cometer infrações do acordo, se bem que, enquanto durar os 60 dias que as tropas israelenses poderão permanecer no Líbano, tudo bem, porque qualquer coisa que eles façam, você tem tropas no Líbano. Mas e depois de 60 dias? Mas não vai ter um tipo de radar que vai poder, um drone que vai ficar rodando? A gente sabe que Israel tem a sua fonte de inteligência. Israel tem, mas acontece que Israel é um país de lei que aceita, se ele aceitou os termos de um acordo, ele vai cumprir. Israel vai cumprir. Israel só procurou colocar itens, cláusulas nesse acordo que vão permitir, por cláusulas escritas, quer dizer, se as provocações ou as infrações do Hezbollah forem tais que gerem prejuízo para a população israelense, então Israel tem o direito de revidar. E Sim. Ninguém vai pedir quanto. Agora, por enquanto, a população do norte, que desde já 2 dias que terminaram, digamos assim, as lutas lá, a população não voltou. Não, nem pode, né? A população, os secretários, porque lá não tem cidades, tem aldeias, e tem kibbutzim, e tem moshavim, e tem outros tipos de coletividades que têm uma direção eleita entre eles, que não querem arcar com a responsabilidade de dar segurança às próprias pessoas, e principalmente os jovens e as crianças não querem voltar. Eles têm medo. Lógico. Quem não tem, né? Eles querem ficar num lugar onde eles tenham liberdade, onde eles possam voltar a estudar. E tudo isso está suspenso durante mais de um ano. Ruth, vamos aguardar e ver o que vai ser. A gente tem 2 meses aí pela frente e vamos
Fica acompanhando, né, o que vai ser. Porque é uma coisa que essas existem aí pelo mundo, saiu agora nas redes sociais vídeos em Toronto, em Quebec, no Canadá, eu inclusive mandei para todo mundo de organizações que estão nas ruas, dizendo que não, eles continuam, são todos muçulmanos, e Israel tem que acabar, e não pode desistir da luta, e os governos pacíficos. Mas teve uma agora que teve uma marcha de ação de graças em Nova York, que eles tentaram impedir lá com manifestação, e a polícia agiu dessa vez com força, né? Tiraram eles de lá. Vamos ver, né? Vamos acreditar que agora as coisas os governos vão ficar mais. Como se diz, as pessoas não conhecem a história, não existe povo palestino e não havia um país chamado Palestina, não existia nada disso. Nada. Eles apareceram muitos anos depois, só quando depois que a ONU implantou o mandato britânico depois da Primeira Guerra Mundial, porque havia um problema muito sério aqui nessa parte do Oriente Médio, porque o mufti de Jerusalém, que era um árabe, ele foi, durante a guerra, a favor o tempo todo do Hitler. Ele era aliado do Hitler aqui no Oriente Médio, o mufti de Jerusalém. Então, a ONU resolveu votar por um mandato de um dos países, foi eleita a Inglaterra em 1919, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, para vir vigiar, ficar aqui e dirigir essa parte, que incluía também a população judia. Acontece que os ingleses aqui, eles não foram amigos dos judeus, eles impediram, quer dizer, judeus que em 45, quando terminou a guerra, ficaram dispersos pelo mundo, não tinham para onde ir, não tinham casa, nem roupa, nem nada, nem família, e o único desejo deles era vir para Israel, que era o único lugar, e não existia Israel, que era aqui o mandato britânico, era de ir para o único local onde os judeus eram benquistos, onde eles seriam recebidos, que tinham kibbutzim, que tinham um patrolim que poderia dar para eles assistência médico, assistência médica, seria aqui. E aqui estava havendo já, desde 45, uma comissão que estava gerando todas as possibilidades da criação de um Estado judeu e apelando para todos os países e para a ONU e trazendo todo mundo, e até que a ONU fez aquela comissão que veio aqui para Israel, e tanto que foi em 29 de novembro, e no fim a ONU via com bons olhos a criação de um Estado judeu na Palestina. Para compensar tudo, né, que o povo judeu passou, né? E tudo isso as pessoas não sabem, eles não conhecem a história, eles não sabem de nada. A gente não sabe, Ruth, se não conhece ou se não tem interesse em conhecer. A verdade é que, para quê, né? Para quê? Para que saber a verdade se a gente quer mesmo meter o malho, ser contra judeu? Infelizmente, a gente já conhece essa história e sabe no que sempre dá. Querida amiga, já estamos aí a 1 hora do nosso encontro
e vamos encerrando, né? É. Tá? Ok. Tem Então, muita coisa que não se falou. mas hoje foi mais importante falar sobre esse cessar-fogo, que foi o que aconteceu de mais importante, né, nessa semana. É um assunto importante, que, por enquanto, não tem sirenes tocando. Isso. Uma parte do país está vivendo bem mais tranquilo, de Haifa para o Menos sul. estresse, né? Vamos ver. Vamos torcer para isso continuar. Shabbat Shalom, querida. Shabbat Shalom, que nós tenhamos paz, paz Amém, amém. e paz, Que o mundo pare para pensar um pouco, né? paz com todos os homens na face da terra. É isso aí, Ruth. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.